Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Esse caso aqui é polêmico, hein? Vamos lá. Olha essa menina. Sorriso bonito, dente todo bonito, mas por algum motivo ela vê imperfeição. O que muitas mulheres fazem, né? E aí acabam fazendo procedimentos que depois podem se arrepender. Na foto inicial, quem não é da área não percebe, mas os dentes dela tinham esse formato aqui, ó, de trapézio, tá? E mais no final, vocês vão ver que depois que ela fez os desgastes, os dentes dela ficaram com a forma retangular. Esse é o aspecto visual, tá, gente? Esse é o que a gente consegue ver, mas tem muitas outras coisas que eu vou comentar ainda no vídeo. Sim, eu sei que esse vídeo dela já tem um tempo. Eu também já tinha esse material gravado há um tempo, só que, como vocês estão vendo, eu estou mudando aqui o formato para ver se de repente eu gosto mais ou se as pessoas gostam mais. Bom, eu não tô com uma câmera profissional, mas vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Essa parte aqui, ele não desgastou tanto. Ele conseguiu manter um pouco, porém, ainda tem resina aqui pra tirar, então vai dar mais uma desgastada, porque colou de uma forma que não tem como não desgastar, não foi o que eles me prometeram, tá? Olha só, eu não vou entrar nesse mérito agora porque o vídeo vai ficar enorme, mas não existe isso de retirar lente, faceta com broca, porque colou muito bem. Gente, isso não existe, tá? Faceta e lente a gente tira com instrumental próprio e técnica própria, justamente para não ter que desgastar, tá bom? Como eu disse nos outros vídeos, eu fui completamente enganada. A partir desse dente pra cá, eu já não me reconheço mais. Todos os dentes. A única coisa que a gente tira com broca na boca do paciente é cárie e restauração, porque tem que trocar a restauração ou qualquer outra coisa, mas a única coisa que a gente usa broca no paciente é cárie e restauração. Cirurgia também usa, mas não é o caso aqui, tá? Dentes aqui foram desgastados, ó, tá vendo? Esse daqui ele arredondou aqui, ele arredondou toda essa parte. E tem um vão aqui que não tinha antes, que eles eram bem juntinhos, assim. E aqui foi onde mais desgastou também, tá vendo? Eu tô sentindo muita dor entre esses dentes aqui. Aqui, quando eu passo o fio dental, enrosca, chega a desfiar o fio, às vezes fica preso, ou às vezes corta ele no meio, porque tem muita resina aqui ainda. Realmente ela foi enganada. Venderam restauração para ela como faceta e lente. Ou seja, quando for retirar esse restante de resina, além da dor que eu vou sentir, porque como já chegou na parte do dente, vai ficar mais buraco e vai ficar mais desgastado ainda. Aqui ele desgastou muito também, tem um vão enorme aqui, que eu não tinha, meus dentes sempre foram muito juntinhos. Aqui parece que tá faltando metade do meu dente. Aqui, ó. Olha o tamanho disso. Olha a diferença. E aqui não dá pra ver muito, mas no meio ainda tem resina também. E tanto que um dentista que foi me avaliar achou que eu tinha cárie, e eu nunca tive cárie na minha vida. Então, assim, tá muito difícil pra mim de conseguir cair a ficha. Sim, ela vai sentir dor porque o esmalte ele é uma barreira para proteger o dente. A partir do momento que você faz o desgaste, igual ela fez, e remove, no caso ali o que foi vendido como faceta, o seu dente está desprotegido. Então você fica com mais sensibilidade ao quente, ao frio. Às vezes até para respirar, se pegar um vento, você sente dor. E não é uma dor boba não, tá? Tem gente que não consegue comer porque fica muito sensível.
Tá muito sensível, tá muito machucado, como eu falei pra vocês. E eu não consigo, mal consigo escovar o dente ou me alimentar ou qualquer coisa que encoste aqui. Então, ainda tá muito recente pra eu poder mexer neles. E pra vocês verem, né, que eu ainda nem retirei as de baixo, porque senão eu vou ficar com a parte de cima e de baixo doendo, além da gengiva que já tá toda inflamada, sangrando também. Então, Veja a situação que a menina se colocou. Não precisava fazer o procedimento, mas foi lá. Não, eu vou fazer, porque tá na moda, todo mundo tá fazendo, eu também quero fazer, porque se tá todo mundo fazendo, eu também quero fazer. Gente, não faça essa doideira. Não faça porque outra pessoa fez, porque o seu ídolo fez. Gente, o que deu certo para um pode não dar certo para você. Tá bom? Eu já falei em outros vídeos. Você quer fazer procedimento definitivo, igual esse que aquela menina fez? Pega indicação, gente. Pensa muito bem antes de você fazer, tá bom? Porque olha aí, ó. Ela fez, não gostou, se arrependeu, pediu para tirar. Só que aí, cara, na hora que tirou, veio todos os problemas, tá? Só que o que acontece, gente? Os dentistas ou as pessoas só veem as partes boas. Essa é a parte ruim. Se você precisar retirar, porque o cara que fez foi ruim, até você resolver a situação, você vai ficar assim, igual ela. Não consegue comer, não pode beber. Às vezes não consegue beber água natural, porque dói. A água natural, gente, não dói. Comer uma coisa muito doce também vai doer demais o dente dela. Então, pense antes de você fazer alguma coisa definitiva, tá bom? No seu corpo. tô tendo muita dignidade, né? Porque eu não tô conseguindo comer, nem higienizar direito, nada. Então, imagine mexer tudo de novo aqui, né? Eu não sei o que vai ser feito, mas vai ter que colocar lente ou porcelana, alguma coisa do tipo, ou faceta. Então, tá muito recente ainda pra poder mexer, mas é isso. Agora ela vai ser escrava do dentista. Sim, gente, literalmente escrava. Por quê? Porque você põe a faceta ou a lente, você vai depender mais ainda do dentista. Por quê? Faceta e lente você tem que dar manutenção todo ano, tá? Tem que dar polimento, um monte de coisa. Se fraturar, quebrar, soltar a lente faceta, você tem que voltar no dentista. Se for só soltou, aí você vai lá, ele coloca ela de novo. Mas se estiver fraturado, você vai ter outro custo, tá bom? Mas enfim, esse não é a temática aqui, né? Falar sobre faceta. É sobre o caso dessa menina. Que eu fiquei super chateado quando eu vi isso. Porque eu falei, coitada dessa guria. Porque essa guria deve estar sofrendo aí. Não sei se já arrumou o dente também, né? Mas assim, gente, esse negócio de sensibilidade no dente. Gente, isso acaba com a vida da pessoa, literalmente. Isso não é brincadeira. Oi, gente, tô aqui de novo pra atualizar vocês sobre o meu caso das lentes de resina. E como vocês já sabem tudo o que aconteceu comigo, porém, vocês sabem apenas de uma parte, e o meu caso é muito mais grave do que parece o que vocês imaginam. E eu vim atualizar vocês sobre isso. Eu descobri uma coisa, um dia depois de eu remover as lentes, eu descobri isso. E eu fui ligando uma coisa na outra, e eu fui perceber que tudo faz sentido. E eu vou explicar aqui pra vocês agora. Como vocês sabem, foram 2 dentistas que me atenderam. Um, o dono do consultório, e o outro, o que aluga sala pra ele. O que aluga sala pra ele, ele não tem formação, gente. Ele não tem CRO. Sim, ele não tem o CRO. Eu só descobri isso depois. Descobri tarde demais. Bom, vamos lá. Tô nervosa. Essa aqui, gente, é a parte que eu falo. Galera, peça indicação. Eu realmente não consigo entender o brasileiro. A maior parte das pessoas fica o dia todo no WhatsApp, às vezes falando só coisa idiota, coisa inútil. Não tô falando que é o caso dela, tá, gente? Tô falando assim, de forma geral. Aí, na hora que a pessoa precisa se comunicar, tirar a dúvida, conversar com as pessoas, não conversa. Aí pode acontecer isso que aconteceu com ela. Vocês vão entender agora. Por que eu não contei isso pra vocês? Porque eu fiquei com medo. Por questões pessoais, eu não posso falar muito aqui.
Mas eu decidi que eu não vou mais ficar calada. Eu tô cansada de guardar isso pra mim. Isso não é justo. Não é justo ele tá impune, sair de boa disso tudo. Ele tá trabalhando normal, pagando de dentista, fazendo novas vítimas, enquanto eu tô passando em psicólogo. Vocês já sabem tudo que aconteceu comigo, tudo que eu tô passando. Então, isso não é justo. Eu não posso expor nomes aqui, porque eu não sou nem burra, né? Eu posso me prejudicar por causa disso, mais do que eu já fui prejudicada por esses açougueiros. Mas eu não vou ficar calada. Então, nesse caso aqui, existem duas possibilidades. Dessa menina morar no interior, bem interior, onde a fiscalização do CRO não vá mesmo, tá, gente? Por que acontece? O CRO ele tem status de órgão público. Então, quem trabalha no CRO tem status de servidor público. Não tem como o CFO colocar uma delegacia regional em todas as cidades. Então, por exemplo, eles colocam uma cidade ali e escolhem, essa cidade vai ter a delegacia. Só que, gente, às vezes a delegacia fica 200, 300 ou mais quilômetros de distância da cidade. E aí o que acontece? Às vezes o cara demora 5 horas de distância, né? Para sair da delegacia até fazer a fiscalização na clínica. Gente, você acha que um servidor público vai pegar a estrada 5 horas para ir, depois mais 5 horas para voltar? Gente, não vai. Então, realmente, a fiscalização é falha, tá? Isso é fato. Por que eu estou falando isso, gente? Porque ela disse que o cara não tem formação. Então, qual é a primeira hipótese? O dono da clínica, sabendo que a fiscalização é falha, ele contrata um dentista prático, tá bom? Ok. Só que o que acontece, gente? O dentista prático, ele tem mão. Ele consegue fazer os procedimentos, tá? Sim. Eu conheci um dentista prático, depois conheci na graduação, ele tinha clínica, ele era o dono da clínica e era o dentista que trabalhava para ele. Mas como é que ele se tornou dentista prático? Nesse caso, né? Esse que eu conheci. Ele era protético, ganhou muito dinheiro, montou a clínica dele, começou a contratar a gente e aí ia perguntando como é que faz isso, como é que faz isso. E ele aprendeu. É basicamente isso, sabe? Qual a outra hipótese desse caso? O dono da clínica tem um amigo que está estudando odontologia. E aí o que acontece? Existe na odontologia o estágio, que é a clínica que você faz na faculdade. Você faz os atendimentos na faculdade. Porém, quando você entra nessa parte clínica, a prática mesmo, você é permitido fazer estágio em clínica. Sim, você vai atender, tá? Na clínica, mesmo você estudando. Porém, você só pode fazer isso se e somente se tiver um dentista formado e com CRO ativo na clínica. Por que eu acho que não é um prático e sim um dentista? Informação, é um aluno que está estudando. Porque ela vai falar aí no vídeo que o rapaz sumiu. Gente, o dentista prático, aquilo é a profissão dele. Ele não pode errar e depois sair caçando emprego, porque ele não vai conseguir emprego assim, tá, gente? Sim, ainda existem dentistas práticos, porém, um número muito menor. Mas é isso. Bom, se ela sabe que o cara não tem CRO e está atendendo, o mínimo que ela tem que fazer é na delegacia, né, gente? Registrar um boletim de ocorrência. Exercício legal da profissão. Isso da cadeia. Tá bom? Eu acho que era isso que ela deveria fazer. Então vamos lá. No dia que eu fui colocar as minhas lentes de resina, tava o dono do consultório e tava sem informação. Eu vou chamar eles assim, tá? Dono do consultório ou sem informação, porque nem dentista ele é. Os dois mexeram nos meus dentes, tá? Não foi só o sem informação. Os dois mexeram na minha boca no dia. Tanto que tinha momentos em que o sem informação chamava o dono do consultório para continuar os processos da colocação das lentes. Eu achei normal, porque eles estavam, eles iam dividir o dinheiro lá, então achei normal os dois mexerem. Mas toda vez tinha partes que o sem informação chamava o dono do consultório para continuar o serviço. Por quê? Porque ele não sabia fazer. E aí, gente, depois do sem informação colocar as lentes em mim, eu nunca mais vi ele. Ele, assim, desapareceu. E tanto que no dia que eu coloquei as lentes, eu mandei mensagem pro sem informação.
E lembrando, gente, que eu fui por indicação desse falso dentista do Sem Informação. Eu fui lá por uma indicação procurando por ele. Porém, foram os dois que me atenderam, né? Olha, isso que ela acabou de contar não ocorre com o prático, tá, gente? O prático sabe fazer. Isso que ela tá falando é coisa de gente que ainda tá se graduando. Isso não é coisa de dentista prático. Eu tenho plena certeza que foi isso que aconteceu. O dono do consultório tem um amigo que está estudando odontologia, ele quis dar uma força, o cara foi lá fazer, sabe fazer? Você, dá uma forcinha aqui e tal, tô tendo uma dificuldade aqui. E fica isso. Fica essa bagunça, né? Entra e sai do consultório toda hora. Infelizmente. Ó, ela falou que tinha indicação. Mas que tipo de indicação é essa, gente? É aquela que você chega e... Fulano, você sabe de alguém que faça isso? Aí a pessoa... cara, tem um cara ali que faz. Beleza, valeu. Ou aquela... Fulano, você sabe quem faz isso? Cara, eu sei, ó, aqui, ó. Tem um cara ali que faz, ó, como é... Ele fez em mim, ó, como é que ficou, ó. Né, gente? Tem indicações e indicações. Vamos lá também, né? Vamos saber escolher direito, né? E aí eu mandei mensagem pro Sem Informação, falei pra ele que tava me incomodando, que eu não tava conseguindo passar o fio dental e tudo. E aí ele falou pra mim, semana que vem a gente vê um dia pra arrumar. Aí eu falei assim, semana que vem eu vou ficar até lá sem passar o fio dental. Aí ele falou, vou mandar mensagem aqui pro dono do consultório e pra gente ver um dia. Aí beleza, o dono do consultório entrou em contato comigo e falou, pode ser amanhã às 11 sim. E aí marcou pro dia seguinte, que foi no sábado. Eu coloquei a lente no dia 29, na sexta, e ele mandou mensagem pra mim na sexta, marcando pra arrumar no sábado, tá? E aí, beleza. Fui lá, apareci no dia seguinte, no sábado, pra remover às 11 horas. Remover não, desculpa, gente, pra diminuir. Eu ainda não tinha removido. Aí eu apareci lá pra fazer os acabamentos, pra passar o fio dental, pra passar a lixa e tudo. E o Sem Informação não tava lá. Quem tava lá era só o dono do consultório. Aí ele falou pra mim, ele não pôde vir porque ele tá de mudança, mas eu vou continuar aqui a fazer o passo a passo. Eu até prefiro, porque tem coisas que ele não tem mão, sabe? Ele não tem mão pra isso. E aí começou a meter o pau nele. Começou a falar que ele não tinha mão pra certas técnicas, que ele não gostava da técnica que ele usava, que muita gente ia lá procurando por ele e depois continuava o serviço com o dono do consultório, porque não gostou dele. E aí eu comecei a achar super esquisito, né? Então isso fez eu criar mais confiança nele do que no Sem Informação, que desapareceu. E eu falei, então eu até prefiro continuar com você, né? Como ele não apareceu, e eu também achei ele meio sem paciência. Realmente, ele não tinha paciência. E ele falou pra mim, porque ele não ia ter muita paciência com você e não sei o quê. Então, beleza, ele continuou lá. Eu acabei criando mais segurança nele, né? Depois ele meteu o pau no colega de trabalho e o outro não ter dado mais sinal de vida. Eu decidi continuar com ele, até porque eu também não tinha muita opção, né? Porque ele nunca mais ia aparecer mesmo. Não tem informação, né? Ele ia lá continuar o quê? Você não sabe nem o que tá fazendo. E aí, de sábado pra domingo, eu comecei a ficar muito incomodada com as lentes. Tava muito grande, parecendo um dominó. Eu não tava feliz com aquilo. E aí, eu mandei mensagem pra ele no domingo. Eu até pedi desculpa. Falei, desculpa estar te mandando mensagem num domingo de Páscoa, mas eu não tô suportando essas lentes, tá me incomodando, não tô conseguindo falar, não tô me reconhecendo. E aí, eu pedi pra ele pra remover. E aí, ele me cobrou, né, pra fazer a remoção. Perdi meu emprego no sábado. Tem esse detalhe também. Consegui fazer um empréstimo no meu banco, né, no valor de R$500 pra remover. E aí, a gente marcou pra segunda-feira. Vejam o que a emoção faz com as pessoas. Colocou a lente, ficou 2 dias. 2 dias com a lente, não gostou, pediu para retirar. E agora vai ter esse empecilho da lente, agora tem que ficar fazendo manutenção, todo o protocolo ali, por conta de uma atitude mal tomada e mal pensada. Gente, olha a situação que as pessoas se colocam. Não tô criticando a menina, tá, gente? É porque, assim... cara... Tinha necessidade, realmente, de fazer... Tem aquela coisa também, né, gente? A gente só dá valor quando perde. Tava lá com um dente bonitão. Nossa, tá feio. Não, horrível. Não gosto. Aí depois que viu o que fez, a besteira que fez... Nossa, eu tinha um dente tão lindo, tão perfeito. Gente, eu tô falando aqui no caso dela, mas... Isso acontece em várias situações. Infelizmente é assim, né? As pessoas só dão valor quando perdem.
E detalhe que nessa mensagem que a gente trocou, ele tinha prometido pra mim que ia me dar um clareamento. Ele falou assim, já que você não gostou do trabalho, né, como você procurou a gente, fez aqui no meu consultório, eu vou remover as lentes pra você só paga o valor da remoção dos R$ 500 e eu te dou o clareamento. Eu até achei legal, falei, nossa, obrigada, mas não vai te prejudicar, né, eu não quero te deixar no prejuízo e tudo. Ele falou, não, tranquilo, tem uns materiais aqui já, então não tem problema. Aí tudo bem, né, ele falou, eu até aplico um dessensibilizante, não sei o que. Olha a irresponsabilidade do dentista, galera. Na hora que ele vai tirar a suposta faceta, o dente ele já vai ficar mais sensível, tá, gente? Por quê? Porque antes de pôr a faceta, ele desgastou o esmalte. O dente vai ficar mais sensível. E aí o doido, não, eu faço um clareamento. Gente, o clareamento, você com o dente bonitinho, já tem grande chance de dar sensibilidade, tá? Que é esse clareamento de consultório. O de caseiro também tem, mas é um pouco mais difícil. Como é que você vai fazer um clareamento num dente que ele já está ali para doer? Cara, o cara quer matar a menina. Só pode. Eu realmente não entendi. Como é que o cara, esse dentista é muito doido. Só pode. Não tem outra explicação. Outra coisa, dessensibilizante, cara, nesse caso aí, não resolve. E olha só, gente, como o dente está sensível, você fica comendo, aí seu dente fica ali, ó, toda hora sofrendo com quente, frio, doce, não sei o quê. Você começa a provocar uma irritação na polpa, ou vulgo, nervo do dente, e você pode acabar com uma pulpite. O que isso quer dizer? Quer dizer que você provavelmente vai ter que fazer um canal. Então, assim, não estou dizendo que ela vai ter que fazer, gente, mas eu estou dizendo assim, uma agressão constante, trauma constante assim no dente, pode causar uma inflamação, uma irritação, a ponto da polpa pegar e inflamar. E aí a pessoa começa a ter dor de dente e aí tem que fazer canal. Então, olha a dor de cabeça que é fazer uma coisa, às vezes, sem pensar direito. Outra coisa, gente. Você vai mexer no seu corpo. Não tem como você mexer numa parte só do seu corpo e afetar só essa parte. Você vai afetar pelo menos mais duas coisas ali no seu corpo. Pelo menos mais duas partes, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. A mulher colocou a prótese mamária. Certo? Gente, tem mulher que perde a sensibilidade do mamilo. É com todo mundo? Não, mas acontece, não acontece? E pode acontecer outras coisas também, tá? Eu não sou mastectologista, mas assim, tem várias outras complicações que podem acontecer. Mas assim, o que eu quero passar para vocês é, se você for mexendo na parte do seu corpo, tenha ciência que não afeta só aquela parte que está mexendo. Você vai afetar pelo menos mais uma ou duas. Pelo menos, tá? Então assim, se você fizer uma bobeira no seu corpo, não vai afetar aquela parte. Você vai ter problema em mais duas, três. É isso. E o dono do consultório me coagiu. Ele pediu pra eu não envolver o nome dele e fingir que eu tava removendo em outro lugar a lente, que eu removi em outro lugar, que não era pra falar nada sobre a clínica e que eu tava removendo lá. Eu ainda caí na dele e concordei, porque pensei, ele tá me ajudando, vai me dar o clareamento de graça, então se eu contar pra ele, ele não vai poder continuar me ajudando, né? Então eu concordei e não falei nada sobre isso. Então até hoje essa informação acha que eu removi em outro lugar. Por isso que ele tá tão tranquilo assim, porque ele não sabe que foi o dono do consultório que removeu as lentes pra mim, que foi o dono do consultório que falou mal dele pra mim. Ele não sabe de nada disso. Cara, olha a confusão que essa menina se meteu. Que samba do crioulo doido, cara. Cara, eu espero que essa menina já tenha ido na delegacia, registrado o boletim de ocorrência há muito tempo, tenha ido no CRO, no CFO, ter feito a denúncia, sei lá. Mas, gente, mas aqui eu também tenho que fazer uma crítica a ela. Não me fala o que você tá fazendo comigo, não. Aí ela, poxa, é mesmo, né? Ele já tá me dando clareamento, né? Acho que eu não vou fazer. Gente, né? Eu não acredito que essa guria falou isso. Gente, que absurdo. Ele tá me ajudando, acho que eu não vou falar. Meu irmão, você não... Deixa de ser sonsa, pelo amor de Deus. Você tá sendo conivente com a bagaceira toda aí do mundo. Gente, é complicado, né? Brasileiro é foda, velho. Vou te contar. Nem, ó. Brincadeira. Não dá pra tancar umas coisas dessas, gente.
Pô, a pessoa tá aí reclamando, faz o vídeo, reclamando. Ah, porque... blá, blá, blá. Ah, gente, mas aí, como ele tava me dando clareamento, eu não sei se eu... eu falei, vou fazer igual ele me sugeriu pra eu fazer. Porra, não fode, velho. Eu vou deixar que a própria menina deu uma dica pra vocês. Acho que é melhor ela falar do que eu. E eu quero trazer novidade para vocês de como tá o meu caso e tudo. Ontem eu tentei comer, depois desses dias todos que eu fiquei sem comer. Eu fui me pesar hoje, eu me assustei com o peso que eu tô. Antes disso tudo acontecer, eu tava com 53 quilos. Eu tô com 48, eu emagreci quase 5 quilos, aproximadamente isso. Eu tô muito magra mesmo. E eu não consegui comer direito, foi muito ruim pra mim. Se alguma coisa estiver quente ou gelada, dói no fundo da alma. Tá doendo muito, 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 muito. É uma dor inexplicável. E eu tô sentindo muita dor aqui também, assim, em volta. Porque como desgastou muito, então dói toda essa parte aqui. E essa parte toda, assim, também. Tá doendo o dente todo, coisa que eu não tinha antes. A minha boca era saudável. Eu consegui passar o fio dental em alguns que eu tava com dificuldade, como eu falei nos outros vídeos. Saiu pedaços de resina que ainda tinha aqui em excesso. E aí, aonde caiu a resina, ficou um buraco gigantesco. Eu não sei como que isso foi acontecer. Tá um buraco imenso, um vão entre os meus dentes. E quando o vento bate aqui, dói muito. Tá muito difícil pra mim. Eu tô tentando focar na parte boa dessa história toda. E isso me fez refletir sobre muita coisa, porque me abrindo com vocês, eu sempre fui uma pessoa muito focada na estética, muito focada na minha imagem, sempre, o tempo todo querendo ser perfeita. Eu sei que a perfeição não existe, e eu sempre via problema em tudo, sempre ficava colocando defeito em mim o tempo todo. E foi só agora que eu fui perceber que eu era perfeita, que não tinha nada pra mudar em mim, e eu fui mexendo que tava quieto, que não tinha necessidade. Eu sempre fui uma pessoa muito negativa, sabe? Eu sou muito desacreditada de tudo. Sempre vejo o lado negativo das coisas. E isso me fez refletir muito, muito mesmo. E eu aprendi que eu tinha que me amar do jeito que eu era, que não tinha nada pra mudar. E que tudo que eu achava que era um problema, que me irritava, que me incomodava, porque eu sou uma pessoa muito estressada, nada era um problema, sabe? Eu nunca vou esquecer de uma coisa que me disseram uma vez, que eu via problema em tudo, que eu colocava problema em tanta coisa, que quando eu achasse um problema de verdade, que aí eu ia aprender. E quando isso aconteceu comigo, dos meus dentes, eu lembrei disso que me disseram na hora, que agora eu realmente arrumei um problema, agora eu sei o que é um problema. E infelizmente é assim que a gente aprende na vida. Quando a gente insiste em errar, acaba acontecendo uma coisa ruim pra gente ter que aprender de vez. E eu agora finalmente aprendi da pior forma, né? Da forma mais sacrificante, que é a minha saúde bucal e estética também, que eu não tinha problema, sabe? Então isso me fez refletir muito sobre eu reclamar tanto, sobre blasfemar tanto, que eu não tinha problema, sabe? E de tanta gente reclamar, acabei atraindo isso pra mim. Eu continuo não conseguindo sorrir, tá muito difícil pra mim. Eu tô tentando focar nesse lado de melhorar como pessoa, de parar de ficar vendo tantos erros em mim, mas tá muito difícil. Mas eu tô tentando focar nisso. E sobre as pessoas que comentaram coisas ruins no meu vídeo, bem feito, ou que eu tô mentindo, que eu tô tentando me aparecer, ou que eu sou fresca, que é frescura, pode parecer uma coisa pequena, pode parecer insignificante, mas só quem passa por isso sabe quanto é difícil você fazer algo que você se arrependeu e que não tem reversão. Porque uma coisa é você mudar o seu cabelo e ele crescer de volta, ou você, sei lá, colocar alguma coisa na unha e ficar ruim, e depois ela cresce. E agora o dente não, o dente é pra sempre. E o que eu tô sentindo eu não desejo pra ninguém. Então, por favor, parem de me julgar, porque eu já tô pagando por isso e eu tô sofrendo demais. Eu tô o tempo todo me martirizando, me culpando por ter feito isso. Agora eu realmente vi que eu não precisava de lente nenhuma, os meus lentes eram bonitos, eram saudáveis, eu não devia ter mexido, não devia ter feito nada. Só que agora é tarde demais, infelizmente. Não tinha necessidade nenhuma de eu colocar isso. Nenhuma.
muita gente também falando, pra que você foi mexer no seu dente? Não tem sentido você estragar o seu dente natural pra pôr um artificial. Gente, foi no calor do momento. Eu caí totalmente na conversa dos dentistas que me atenderam. Eles falaram que não ia ter desgaste e eu, idiota, caí. Infelizmente, eu fui muito inocente. Eu fui enganada. Porque eu não pesquisei antes, né? Eu tenho parte de culpa por ter feito isso sem pesquisar e ter escolhido um mau profissional. Só que eu não devia ter feito nada em lugar nenhum, porque não precisava. Mas, infelizmente, é isso, já tá feito. E eu só espero que eu consiga recuperar o meu peso, que eu volte a comer normalmente. Porque a dor que eu tô sentindo tá me impedindo de comer. E várias coisas agora eu não vou poder comer, né? Coisas que eram normais, morder uma maçã ou tomar um sorvete. Eu amo água gelada e eu não tô conseguindo tomar água gelada, porque tudo que encosta aqui dói muito. Moral do vídeo. Galera, não façam nada por impulso, na emoção. Com certeza você vai se arrepender. Quando a gente toma decisão por impulso, por emoção, geralmente a gente se arrepende. E muitas vezes não tem como consertar. A gente pode até tentar consertar, mas não vai ficar legal. Então, assim, outra coisa. Se você for no dentista e quiser fazer faceta, ele fala, não, você chega 8 da manhã, meio-dia você sai com os dentes. Corra desse dentista, tá bom? Corra. Não é assim que se faz faceta, mas é um assunto muito técnico, eu não vou entrar nesse detalhe. Pode ser que um dia eu faça um vídeo explicando faceta, tudo, né? Mas assim, o foco não era esse do vídeo, por isso que eu não vou entrar nesse detalhe. Apenas reiterando, não estou fazendo uma crítica à menina, tá? Só estou usando o caso dela como exemplo, tá? Que às vezes uma atitude mal tomada em relação ao nosso corpo pode trazer consequências horríveis, tá bom? Ela foi vítima aí de golpe, né? Infelizmente. A gente está no Brasil, tá? Espero que ela consiga sair dessa situação. Vai sair, né? Tem como voltar. Não tem como voltar o dente original, né, gente? Mas assim, tem como ela não sofrer do jeito que ela está sofrendo aí, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado pela sua paciência e audiência. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, pode deixar o dislike. Deixa o seu comentário aí também. O que você tem a dizer sobre esse assunto? Compartilhe com sua família, amigos, inimigos. E, se possível, se inscreva no canal e ajude. Obrigado.